E vamos passar aí o trator para cima do Bolsonaro e de seus aliados próximos aí, viu? Ó, saiu uma matéria aí no G1, logo depois que a aprovação do Lula caiu, saiu uma matéria aí no G1 que promove ali a extrema-direita, né? Porque a Globo está super feliz com a queda da aprovação do Lula, porque é resultado aí, em parte, das fake news que eles estão aí disseminando contra o Lula em todos os noticiários. Pois bem, aí nessa matéria eles dizem o seguinte, ó, tem candidatos aí de direita que estão aí muito animados com a queda da popularidade do Lula e que vem ali um caminho livre para que possam ser eleitos em 2026. Porém, tem alguém que está interditando o debate, atrapalhando tudo. E isso é na visão de vários caciques políticos, inclusive de alguns aí do mercado financeiro. Esse alguém é Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro solto e Bolsonaro com o seu time em campo, entre aspas, ele está interditando o debate e a direita não consegue construir um nome para pegar o Lula. Eles acreditam que, se tiver consenso aí em torno de um nome, que tenha apoio, obviamente, do Bolsonaro, o que acontece é que esse nome vai começar a ganhar do Lula nas pesquisas, porque, obviamente, a Globo e todos os veículos de imprensa vão fazer aquilo que faziam. Eu sempre cito esse exemplo aqui, eles já fizeram com outros candidatos, mas o mais escancarado foi com Aécio Neves em 2013, 14, 15, 16. Até o dia em que saíram grampos ali mostrando o quão corrupto ele era. Mesmo aí, com todos os escândalos que ele tinha antes, a Globo fazer uma promoção do Aécio Neves, que era uma coisa assim, para mim, jamais vista antes. Aparecia Jornal Nacional, era uma notícia negativa a qualquer contradição. Olha, o tomate tá caro! O senador Aécio Neves comentou o quê? E aí apareceu o Aécio Neves falando e detonando a Dilma. Aí aparecia lá, olha a corrupção contra o PT, olha não sei o quê. Segundo o procurador Deltan Dallagnol, delataram aqui o PT. O senador Aécio Neves disse que... Aí apareceu o Aécio Neves falando 2, 3 minutos detonando o PT. Então, era uma promoção feita por ele. Isso é o que a imprensa sonha em fazer com o Tarcísio ou com qualquer um que tenha ali um consenso. Só que, para ser o candidato oficial da direita, precisa do apoio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem ali 25% do eleitorado que vão votar em quem ele mandar e que não racha esse eleitorado. Pois bem, o único que rachou esse eleitorado foi o Marçal. O Marçal acredita que ele pode ser o nome. Aí já começa a ver, ó, o problema aí é o Bolsonaro que está atrapalhando. Então veja, agora até esses bilionários aí que estão vendo aí a queda da popularidade do Lula estão pensando, pô, agora é o momento de prender o Bolsonaro, que ele sai de campo e a gente coloca um nome aí para ganhar do Lula. É isso que eles estão vendo. Então, a pesquisa Datafolha, que caiu aí como uma bomba para alguns da esquerda, para mim não foi aí uma novidade muito grande. Primeiro, porque eu já não confio muito no Datafolha. As outras pesquisas estão bem divergentes do Datafolha. Mas, segundo, porque eu sei que a popularidade do Lula está em queda, porque as redes sociais... o Mark Zuckerberg falou com todas as letras que ele ia para cima das democracias da América Latina. Ele passou a manipular o algoritmo de forma assim que ficou muito clara que está manipulado. Muito clara. Então é óbvio, qualquer um que faça um post criticando o Lula vai ter um alcance muito maior. É por isso que eu, no Plantão Brasil, comecei a organizar com plantonistas aí que estão se voluntariando, grupos aí de distribuição de conteúdo para que cada um crie aí contas novas no Instagram e vão distribuindo aí conteúdos contra a extrema-direita. A gente coloca lá no grupo alguns trechos de vídeo do Plantão Brasil, em que a gente detona a extrema-direita, em que a gente mostra aí a verdade, e aí as pessoas vão ali compartilhando. E depois a gente vai começar a pagar prêmios para essas pessoas conforme a gente consiga mais membros no canal, a gente vai usando isso para financiar. É isso, porque senão, se a gente não se organizar direitinho, é difícil, a gente está em terreno inimigo. Eles estão com bazucas, a gente está com estilingue. Pelo menos a gente tem que atirar direitinho com o estilingue para fazer algum dano neles. Pois bem, o que vai acontecer agora? Os setores da direita vão se organizar para acelerar a prisão do Bolsonaro. É isso. Enquanto isso, também saiu matéria aí na imprensa, e olha, matéria na imprensa que as fontes também são de direita, que mostram que alguns bolsonaristas estão para ser descartados muito em breve. Entre eles, um que é talvez aí o parlamentar mais próximo a Jair Bolsonaro. Sabe quem? Comenta quem você acha que é. Vai. 3, 2, 1. Jorge Seife. Provavelmente você não comentou esse nome, né? Jorge Seife, para quem não sabe, ele deu emprego pro irmão da Michelle Bolsonaro, ele deu emprego pro filho do Bolsonaro, Renan Bolsonaro, ele ajudou o Renan Bolsonaro na campanha dele a vereador, ajudou muito mais que o próprio Jair Bolsonaro, ele tá ali sempre, ele é amigo de todos da família Bolsonaro. O Jorge Seife, no ano retrasado, encontraram um caminhão da empresa dele com mais de 300 quilos de drogas. Ele falou, não,
mas a responsabilidade não é minha nem da minha empresa, é do motorista do caminhão. Sempre o mesmo papinho quando encontram drogas com alguém. Ele fala que a responsabilidade é de quem estava transportando, como se o motorista de caminhão fosse um mega narcotraficante, que ele tem os contatos e ele consegue ali 300 quilos de drogas para transportar. Tá bom. O mesmo aconteceu com a Damares. Usaram o avião da igreja da Damares, a igreja do pai e do tio da Damares, foi utilizado ali, estava com drogas. O avião estava até modificado ali, sem bancos, para caber mais drogas nele. E aí, a Damares, primeiro ela mentiu, falou que não era o avião ali da igreja da família dela, falou que não tinha nada a ver com isso, mas foi desmentida. E aí depois ela disse que não, se é alguma coisa é culpa do piloto. Ele falou, pô, estranho, pô, tá usando aí, você não sabe onde tá seu caminhão, você não sabe seu caminhão tá cheio de drogas, e você não sabia. O caminhoneiro sai e fala, vou dar um passeio aqui com o caminhão, e você de boa na lagoa. Ô Damares, o piloto do avião fala, vou usar aqui o avião um pouquinho, hein, como se fosse dele, enche de drogas e faz o que quer. Tá bom. Sempre bolsonaristas, né? Lembrando que o chefe da quadrilha transportou 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Nunca esqueça disso, tá? Aí, o que acontece? O Jorge Seife foi avisado aí que deu ruim para ele. Ele vai ser julgado ainda no primeiro semestre e ele deve ser cassado. Para quem não sabe, o Jorge Seife cometeu abuso de poder político e econômico na eleição de 2022. O Luciano Hang, da Havan, ele emprestou helicóptero para o Jorge Seife viajar, então ele viajava com helicóptero e ele não declarava esses gastos na campanha dele. Para piorar, o Luciano Hang obrigou os seus funcionários a verem discurso do Jorge Seife. Isso é abuso de poder. Um empresário não pode reunir seus funcionários e falar, vocês são obrigados a ver o discurso desse candidato, votem nele. Isso é crime, obviamente. E o candidato que estava lá, o candidato sabe que é crime. Não tem como o candidato falar, não, eu não sabia que era crime, me chamaram para discursar e eu fui. Não. Em horário de expediente, você vai, ou pior, fora de horário de expediente, eram obrigados a ir. Você vai lá discursar para a gente que está sendo obrigado a ver esse discurso. Isso é óbvio. Tem uma outra coisa, a lei é pública. Então ninguém, em momento algum, isso tem ampla jurisprudência, ninguém pode jamais afirmar, eu não sei que é crime. Isso não existe em país nenhum do mundo, porque a lei é pública. Então, ruim aí para o Jorge Seife. Ele conseguiu uma mamatinha aí nesse processo, o que atrasou o processo, porque o TRE de Santa Catarina não coletou todas as provas. O TRE de Santa Catarina pegou algumas provas só contra ele e falou, a gente não viu muita coisa não. E aí tem uma coisa, na justiça, as provas são coletadas na primeira instância. Quando vai para a instância superior, se as provas não foram coletadas na primeira instância, as provas se perdem. E aí, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República ali junto ao TSE, o Ministério Público Eleitoral, viu ali, e era o Gonem, inclusive, na época, viu ali o seguinte, peraí, o TRE de Santa Catarina não juntou as provas, eu preciso de provas aqui. Tem várias provas contra ele, mas não estão no processo. Eu quero tempo para pegar as provas. Pois bem, para juntar aí as provas, o ministro Cássio Nunes Marques falou, então você pode pegar as provas aí. Ele autorizou. E aí, a PGR juntou as provas, o Gonê depois saiu do Procurador-Geral Eleitoral e virou Procurador-Geral da República, continuou ali a equipe também indicada pelo Lula da PGE, e continuou ali o processo. E agora, no primeiro semestre, vai ser pautada aí a cassação do Jorge Seife com todas as devidas provas. O que se espera é que seja aí uma cassação fácil aí dele, que não deve nem ser aí 4-3, não, deve ser 5-2, 6-1. Não se espera um 7-0, porque o Cássio Nunes traiu na hora que ele deixou colher as provas. Sabe? Foi traição dele. Mas não se espera que no voto ele vá trair também. Veremos aí muito em breve. Também espera-se agora para o primeiro semestre o julgamento de Cláudio Castro no TSE. O Cláudio Castro usou um esquema de corrupção que roubou 300 milhões de reais e ele usou esse dinheiro aí de rachadinha para comprar votos para se eleger. Então, o processo foi para o TRE do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro tudo é dominado pela milícia. O fato é que acabou indo para o TSE. O Procurador-Geral Eleitoral vai pedir a cassação do Cláudio Castro e a sua inelegibilidade por 8 anos. O Cláudio Castro aí tem um caminho difícil. Ele diz a interlocutores que ele tem ministros do STF no bolso dele. Saberemos aí em alguns meses. Cláudio Castro é outro aí. E outra aí que está para ser caçada é que já se diz que o
o julgamento dela deve acontecer aí entre maio a agosto, ou seja, ou vai ser logo antes do recesso, ou logo depois do recesso do Poder Judiciário, é a Carla Zambelli. Então, se a Carla Zambelli não for julgada, condenada e presa pelo STF até maio, tem uma chance muito grande de que ela seja cassada pelo TSE em maio, ou, enfim, de agosto não passa. Então, se até agosto, o TSE também, pensa agosto que é o fim aí dessa linha do tempo aí da Carla Zambelli. O fim da linha da Carla Zambelli é agosto, no máximo. Na melhor das hipóteses para ela fica aí solta até agosto. De agosto não passa, setembro estará enjaulada a Carla Zambelli. Porque, vamos lembrar, tem 2 processos no STF em que ela já é ré. Um desses processos está indo aí para a fase de alegações finais, ou seja, o advogado tem aí prazo de 15 dias para fazer sua última alegação e aí já vai para julgamento. O outro processo está esperando um parecer da Carmen Lúcia, que deve ser rápido também, porque o Gilmar Mendes é o relator e está ali pressionando para que seja rápido, e aí também já vai ser liberado para julgamento. É ela correr armada aí atrás de petista na véspera da eleição. Inclusive, ela perdeu o apoio do Jair Bolsonaro, por isso o Bolsonaro não quer ver ela nem pintada de ouro. Ele acha que a culpa dele perder a eleição foi dela. E o outro é pela invasão do sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ela com o Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato. Pois bem, então Carla Zambelli de agosto não passa, o Cláudio Castro aí deve ser aí no primeiro semestre julgado e o Jorge Seife aí nas próximas semanas julgado também. Enquanto isso, espera-se a prisão do Bolsonaro, porque agora alguns setores da direita já perceberam, o Bolsonaro solto está atrapalhando. Enquanto a popularidade do Lula estava ali em 45, 46, 47% nas pesquisas, que era até o meio de janeiro, final de dezembro ali, estavam todos aí pacientes, porque o Bolsonaro solto, ele empodera a extrema-direita empoderada faz mais oposição ao Lula, o Bolsonaro também faz a sua oposição ao Lula, e ele ajuda a enfraquecer o Lula, então deixa ele solto. A partir do momento que caiu a aprovação do Lula, e caiu ali também muito pelas fake news da imprensa, pelas fake news da própria esquerda. Eu vi gente de esquerda dizendo, estamos preocupados com o Brasil e tal. Eu vi gente de esquerda dizendo que, olha, isso são erros do Lula na economia. Todos esses estavam disseminando fake news contra o Lula. Jamais esqueça, eles ficaram dentro da esquerda, infiltrados, por mais de 40 dias, disseminando fake news contra o Lula na economia. Dizendo que o Lula era neoliberal, chamando o Haddad de taxade, dizendo que o Lula só aumentava impostos, enquanto isso o Lula lá lutando para isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. Esse pessoal disseminando fake news atrás de fake neus, dizendo que o Lula ia cortar do FGTS, dizendo que o Lula não respeitava os pisos constitucionais da saúde e da educação, que o Lula ia cortar todo mundo do Bolsa Família, que o Lula ia diminuir benefícios, que ele ia cortar tudo, enquanto isso o Lula só anunciando benfeitorias para a população. Aí quando o Lula, extremamente pressionado pela imprensa, não anunciou lá o ajuste fiscal, o corte de gastos, que era corte de gastos no povo, e sim anunciou aí, eu vou isentar o povo do imposto de renda até tanto e ainda vou cobrar imposto de renda maior de quem ganha mais de 50 mil por mês. Aí esses da esquerda, dizem esquerda, que ficaram disseminando fake news contra ele, caladinhos. Aí eles mudaram a fake news para ficar xingando o Lula de neoliberal, para ficar xingando o Lula de outras coisas. Aí agora, a análise deles, não é análise, eles são pagos para mentir, é o quê? É de que a aprovação do Lula caiu porque a economia é um lixo. A culpa é do Lula que está investindo num projeto neoliberal. É essa aí. O Lula escuta demais o Haddad, o Lula é isso, o Lula é engraçado. Aí você vê o Milei com as pessoas passando fome com 47% de aprovação. O Lula aí com o menor desemprego da história, com tudo aí que está fazendo o governo. Não, mas a inflação não é inflação. A inflação na Argentina é de mais de 100% ao ano. E o Milei tem 47% de aprovação. E aí, um ano e 3 meses de governo já e mantém a aprovação. A aprovação dele não cai disso aí. Por quê? Comunicação. Agora talvez caia um pouco a aprovação porque o Milei deu um golpe nos próprios seguidores. Aí, se o cara leva um golpe do político de estimação e do bandido de estimação deles e continua gostando, aí realmente é caso para se tratar. Mas você vê como é que é o negócio de comunicação. Muitos nem estão culpando o Milei ainda. Aí o Lula tá nisso aí e agora os setores da direita viram. Não precisamos mais do Bolsonaro. O Bolsonaro pode ajudar ali na oposição do Lula, ele solto empodera um pouco a oposição, mas se o Lula tá com a aprovação já baixa, e o principal ali é a pesquisa Quest, que mostra ele com 40%, ou seja, ele tá ali
na rabeira de que com menos disso, com 39 para baixo, um político praticamente não consegue se reeleger. É muito raro no Brasil que um político consiga se reeleger com menos de 40% de aprovação. Eles perceberam, pô, o Bolsonaro está mais atrapalhando, que agora é a hora de ficarem todos em torno de um nome na direita. Para quem está pessimista, eu vou te falar, primeiro, vamos lutar muito. Segundo, e vamos intensificar a luta agora. Segundo, o Lula não é tonto. O Lula sabe que a coisa tá ruim, que tem que mudar. E terceiro, principalmente, a direita vai se rachar muito, porque tem um nome aí, que é inclusive amigo do Nicolas, que é o Pablo Marçal, que ele não vai aceitar o candidato do Bolsonaro. Ele não vai aceitar. Tem um outro nome que se reuniu com o Marçal lá em Miami essa semana, que é o Gustavo Lima, que também não vai aceitar candidato do Bolsonaro. E esses vão rachar a direita. O problema é o seguinte, eles se racham no primeiro turno. Veremos como vai ser o segundo. É bom o Lula usar aí o fato de que tem a máquina pública para começar aí a fazer investimentos grandes aí no social e começar a investir muito em comunicação. O Lula devia organizar aí o tanto de influenciador que tem de esquerda, de gente aí que tem tempo e que quer ajudar o governo e o governo não organiza essas pessoas. No bolsonarismo era tudo muito organizado, depois a CPMI das fake news. O problema do bolsonarismo, o único problema deles é que eles cometiam crimes. Mas ser organizada a comunicação com influenciadores não é crime. O bolsonarismo tinha até grupos de influenciadores com calendário. Esse dia a gente vai falar disso, naquele isso, para pautar a imprensa. Eles pautavam a opinião pública. Por isso, o cara matou 700 mil pessoas e aumentou a sua votação 4 anos depois. É tudo, absolutamente tudo, comunicação. A comunicação convence uma pessoa, com comunicação você convence que esse verde dessa bandeira, na verdade, é azul. A pessoa fica. O bolsominion, se o Bolsonaro falar, esse verde aí é cor de rosa, o cara fala, é cor de rosa, é cor de rosa. É isso. Os caras não ficaram lá ajoelhados para pneu, mandando ali com a lanterna do celular código Morse para alienígena. É isso. Pois bem, obviamente no campo da esquerda as pessoas são bem mais inteligentes, mas quando se fala das pessoas despolitizadas, é o que chega para eles no celular. E hoje o que está chegando é só mentira contra o Lula. Quando começar a chegar a verdade, aí a coisa fica boa. E para chegar à verdade tem que investir muito, porque a gente está em território inimigo. É isso. Peço sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!